Olá, boa tarde. Mais um domingo, né? E boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos do YouTube. Nossos amigos e irmãos que estão sempre nos ajudando, assistindo, visualizando esses vídeos do nosso canal. Nós queremos, nesta tarde, compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus. Amém? E queremos já de antemão, peço o seu like, peço também que você continue, que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesta tarde, porque nós sempre precisamos de uma palavra, sempre estamos a precisar de uma palavra, de um conselho, de uma orientação, porque é nisso que nós às vezes nos sustentamos, né? Numa palavra, num conselho, e assim a vida segue. Então, hoje nós não queremos fazer um vídeo também muito longo, mas queremos fazer um vídeo um pouco mais curto. Vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar. Então, hoje nós queremos meditar numa palavra. É uma palavra que eu tenho pedido a Deus, que eu tenho orado ao Senhor e pedido uma palavra para que nós possamos receber algo que venha para dentro do nosso coração e nos faça se fortalecer, nos faça refletir cada vez mais naquilo que Deus tem para nos dar. Então, já quero pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e fazer a leitura da palavra para que nós depois possamos refletir um pouco sobre essa palavra. Eu creio, irmão, que Deus tem nesta tarde uma palavra para você. Nesta tarde, ou então à noite, ou amanhã, ou depois, porque esse vídeo vai estar aí, você pode assistir. Talvez até você assista da primeira vez e não sinta nada, né? Mas quem sabe depois você reassiste novamente e aí você pode realmente estar precisando dessa palavra. Então vamos, nesse momento agora, fazer a leitura da palavra e depois nós vamos falar um pouco sobre o assunto desta palavra que Deus tem para nós. Amém? A palavra, irmãos, que Deus nos deu, que Deus me deu nesta tarde, ela se encontra no livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 1, a começar do versículo 6. E depois tem mais um trechinho para a gente ler e também meditar, ainda no livro de Josué, no capítulo 2 e o versículo 1. Então vamos à leitura aqui da palavra, na primeira parte aqui, no capítulo 1 e versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. O livro de Josué, ele é o sexto livro, né, do Antigo Testamento. O sexto livro da Bíblia, do Antigo Testamento. É depois dos 5 primeiros livros da lei. Aí logo em seguida vem Josué, que Josué foi o substituto de Moisés para continuar fazendo ali a obra de Deus, para continuar seguindo com aquele povo até chegar na terra que Deus tinha prometido. Então vamos lá. No capítulo 1, versículo 6 do livro de Josué, diz assim a palavra de Deus: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E agora o capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim
a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 2: Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Só até aqui, irmãos. Irmãos, nós temos aqui, nesta passagem bíblica, uma mensagem muito poderosa. Uma mensagem que a gente não consegue encontrar em qualquer lugar e nem com facilidade. Mas é uma mensagem que ela é preparada e ela é enviada especialmente para aqueles que temem a Deus, para aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque, veja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Deus cuida de cada um de nós de uma maneira especial. Mas tem aqueles que dão ouvidos à voz do Senhor. E esses que dão ouvidos à voz de Deus, Deus cuida de uma forma direta. Josué era um homem batalhador, um homem guerreiro, um homem que gostava de ajudar, que gostava de aprender, que gostava de cuidar das coisas que precisava para que o projeto de Deus ele continuasse e chegasse até o ponto em que Deus tinha prometido. Irmãos, nesta tarde, você pode refletir de várias maneiras essa passagem bíblica. Nesta tarde, a gente pode traduzir a mensagem que nós lemos aqui. Nós podemos traduzir para a vida pessoal da gente, irmãos. Nós podemos traduzir para aquilo, para a luta que nós estamos travando. Porque nós vemos nesta passagem que Josué, ele tinha uma luta, ele tinha uma guerra a guerrear. Ele tinha uma luta e esta luta era uma luta difícil. Porque Josué, ele estava se preparando para entrar numa terra que ele ainda nem conhecia e para conquistar esta terra que o Senhor havia prometido desde os tempos antigos dos seus antepassados, mesmo bem antes, como nós acabamos de ler, que Deus tinha prometido esta terra aos seus antepassados e que um dia este povo ia morar numa terra fértil, numa terra que manava leite e mel, numa terra rica e próspera. Até porque esta terra, ela já havia sido antes do seu povo. Mas o seu povo precisou sair por conta da fome que houve na época em que José era governador do Egito, houve uma fome muito grande e o povo teve que sair de suas terras, porque José ali já era governador do Egito e levou o povo Israel, os seus irmãos, para aquelas terras de Gósen, um local que ficava numa parte separada do povo egípcio, mas deixou ali seus irmãos e seu pai, Jacó, que Jacó terminou se traduzindo por nome de Israel, e deixou ali os seus irmãos, seu pai,
morando naquelas terras, até que os primeiros 30 anos daquele povo, ou seja, o primeiro faraó, que era o primeiro rei faraó, que era o amigo de José, lá no Egito, e que cuidava normalmente daquele povo. Mas depois dos 30 anos, aquele povo, chegou outro faraó, filho daquele primeiro, e aí começou a escravizar o povo. Durante 400 anos, o povo estava sendo escravizado. O povo estava morando no Egito sem ter direito a absolutamente nada e sendo escravo de Faraó e do Egito. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus tinha uma promessa de tirar aquele povo, mas, irmãos, muitas vezes a promessa do Senhor, muitas vezes a gente fica perguntando, a gente fica achando que está demorando a acontecer. Mas muitas vezes é que no caminho existem empecilhos, existem coisas que estão atrapalhando a acontecer aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas. As coisas maiores que acontecem, que impedem as bênçãos do Senhor chegar até a nossa vida, muitas vezes, irmãos, é a nossa vontade, é a nossa pressa, é o pecado, enfim, são várias coisas e que a gente muitas vezes não deixa Deus trabalhar e a gente quer fazer por conta própria. E isso acontece naturalmente na nossa vida. Mas nós vimos aqui, nesta passagem, que aquele povo que estava com Josué já era um povo que não era mais a primeira geração que tinha saído do Egito com Moisés, porque aquelas primeiras gerações já nem existiam mais, já tinha se passado 40 anos. Só que aquele povo que estava com Josué, aquele povo ainda alcançaram Moisés em vida, o líder que tirou o povo do Egito e que, por meio dele, Deus tinha feito vários milagres. Vários milagres, então aquele povo sabia, porque os seus pais tinham passado boca a boca, oralmente, tudo o que tinha acontecido pelo ministério de Moisés. O que Deus tinha feito quando os egípcios, quando o faraó e com os seus cavaleiros, com a sua equipe de guerra, saiu perseguindo o povo de Israel depois de todas as pragas que tinha caído no Egito pela mão de Moisés, porque Deus tinha ordenado assim, porque Faraó tinha o coração endurecido e não permitia que o povo saísse. Mas Deus, quando Ele quer fazer algo, irmão, Ele faz. Não adianta, quando Deus quer fazer, Ele faz. O homem pode ser o homem mais importante do mundo todo aqui na terra, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. E não tem quem possa impedir, irmãos. Mas tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito. Então Deus já tinha feito grandes maravilhas pela mão de Moisés e aquele povo que estava nesse momento agora com Josué sabia de tudo que tinha acontecido, porque seus próprios pais já tinham lhe testemunhado de todos os acontecimentos, de como Deus tinha feito grandes coisas. O povo passou 40 anos no deserto, diz a palavra do Senhor, que a sua roupa não envelhecia, seus calçados continuavam sendo os mesmos. Deus dava mantimento para aquele povo no deserto, irmãos. Eu não sei qual deserto que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade, qual a guerra que você está travando. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. Eu não sei qual o rei, qual o rei do Egito que está lhe perseguindo, qual o faraó que está lhe perseguindo, mas este faraó cai por terra, porque o teu Deus é maior do que o faraó que te persegue.
É isso, irmãos, por isso que eu falei no começo dessa mensagem. Deus pode fazer com que essa mensagem desses acontecimentos que aconteceu há muitos anos atrás, eles possam se traduzir para mim e para você nesta tarde, e que a gente possa se alimentar, a gente possa se fortalecer na esperança de que o Senhor está conosco e de que jamais Ele vai nos abandonar no deserto. Porque é no deserto que a gente aprende muitas lições. Mas aquele povo, irmãos, que estava com Josué, já tinha passado pelo deserto. Seus pais já tinham passado pelo deserto. Agora estavam numa condição mais evoluída, numa condição um pouco mais favorável. Já estavam prontos, né, em terras melhores, e já estavam agora. Só que não tinha finalizado ainda faltava muito para acontecer, para finalizar, para concluir, para que Israel verdadeiramente se tornasse uma nação, e uma nação poderosa, porque o Deus Todo-Poderoso está com Israel. Então, irmãos, nós vemos que Josué, apesar dele ter tido muitas experiências quando estava ali com Moisés, apesar dele ter visto tantas coisas que Deus tinha feito, Josué já estava um homem certamente muito experiente, um homem vivido, mas mesmo assim a gente percebe pelos primeiros versículos que nós lemos aqui que Josué ainda estava um pouco fraco. Josué ainda estava preocupado. É isso que acontece, irmãos, mesmo com toda a fé, mesmo com toda a confiança, mas nós, como seres humanos, nós precisamos sempre meditar, refletir na palavra de Deus, se quisermos continuar firmes e fortes nessa caminhada. Mas só que Josué, ele não se apartava da lei do Senhor. Ele meditava, ele refletia. E nós vimos aqui, irmãos, logo nos primeiros versículos, porque Josué, ele estava precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança para continuar prosseguindo na caminhada. E diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então Deus está dizendo aqui para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Talvez Josué não estava tão animado, talvez Josué estivesse certamente desanimado. Porque, irmãos, não é fácil. Nós sabemos, porque nós, quando nos tornamos pai de família, nós vemos as situações, as dificuldades, os desafios que muitas vezes tomar conta de uma família de filhos. E às vezes a gente se desanima. Às vezes a gente se desanima porque cada cabeça é um mundo diferente. Essas crianças, elas vão crescendo. A gente vai tentando mostrar o caminho, a gente vai tentando mostrar como é que se deve seguir na caminhada, mas muitas vezes eles não entendem. Então talvez Josué estivesse com certo desânimo porque as coisas não estavam acontecendo. Eu não sei por quanto tempo Josué estava passando, talvez, por um momento de desânimo ou por um momento de largar um pouco a situação. Eu não sei por quanto tempo. Eu só sei que Deus chamou a atenção, como a gente leu aqui. E Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. E Deus ainda disse: não te mandei eu? Então esforça-te. É isso que Deus quer para você nesta tarde. Eu não sei pelo que você está passando, como eu falei agora há pouco. Eu não sei qual deserto que você está passando. Mas se você já passou pelo deserto, a vida continua. Meus irmãos, nós vemos aqui que o que estava acontecendo ali era um projeto.
Era um projeto e o projeto era de Deus. O projeto de Deus era que o seu povo entrasse na terra que ele tinha jurado a seus pais, que aquele povo entrasse naquela terra e o projeto já estava próximo de ser concluído. O povo já tinha passado por várias etapas e o projeto estava muito próximo de se realizar. E eu te pergunto nesta tarde, qual é o teu projeto, meu irmão? Qual é o teu projeto? O que é que você sonha para a sua vida? Talvez, quem sabe, o seu projeto seja terminar um ensino médio. Talvez, quem saiba, o seu projeto seja fazer uma faculdade de alguma profissão, de você se tornar um profissional. Talvez o seu sonho, o seu projeto seja esse. Mas eu quero te dizer nesta tarde que para você chegar ao ponto final desse projeto, você precisa passar por várias etapas. Mas você tem algo, tem um segredo especial para você nesta tarde, que o segredo para você passar por essas etapas que talvez você esteja pensando que jamais vai conseguir. Talvez você esteja pensando que isso é impossível para você, mas eu quero dizer para você nesta tarde, não é impossível. E o segredo, irmão, é a confiança. É a confiança. Em primeiro lugar, confia no Senhor. E para você confiar, você precisa meditar na palavra. Porque Deus disse para Josué, medita nesta palavra e nela tu medita dia e noite, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então esse é o segredo, irmãos, porque quando você medita, quando você reflete, a sua confiança vai aumentar. A sabedoria de Deus, ela vai entrar na sua vida, no seu coração, na sua mente, e você vai passar a encarar os seus desafios, você vai passar a encarar os seus projetos de uma situação, de uma visão, onde você vai olhar mais à frente, onde você vai enxergar mais à frente. Você não vai enxergar somente o que você está vendo, mas você vai enxergar lá na frente o que você ainda não viu. Porque você está usando a sabedoria, você está refletindo na lei do Senhor. Então é isso que eu quero dizer para você nesta tarde. Eu não sei, como eu já falei aqui, eu não sei qual o seu propósito da sua vida. Eu só quero dizer para você nesta tarde, meu irmão, que Deus já te deu bem maior que a vida. E se você tem saúde, então já é algo já mais natural e mais importante, para que você agora trabalhe a sua mente. A sua mente tem que ser trabalhada, mas trabalhada com aquilo que Deus quer para a sua vida, com a sabedoria que vem do alto, que vem do céu. Eu sei que tem muitas pessoas que prosperam e que muitas vezes elas não procuram, não buscam esse caminho, mas Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus também falou sobre isso. Jesus falou que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes, porque tem pessoas que muitas vezes, não são todas as pessoas, mas tem um grupo de pessoas que elas são como serpentes, que elas crescem na vida pisando por cima de todo mundo. Mas elas são prudentes. Elas têm essa qualidade, elas são prudentes, elas procuram fazer as coisas de modo que elas possam ganhar, que elas possam somar aquilo ali. Não que Deus queira que a gente seja assim, mas que a gente olhe para essa questão de ser prudente, da prudência. Outra passagem que Jesus falou: não deitem as pérolas aos porcos. Irmão, Deus te dá riqueza, Deus te dá pérolas. E muitas vezes você pega essas pérolas e deita aos porcos, mas como você faz isso? Muitas vezes nós fazemos isso na maior facilidade. Você quer ver uma coisa?
Nós, quando estamos desempregados, nós sobrevivemos. Nós passamos ali dentro da dificuldade, nós nos alimentamos, nós dormimos e vamos passando a vida e vamos levando a vida. Mas de repente, quando a gente se emprega, passa a ganhar um dinheirinho aqui, depois passa a ganhar mais um pouco e vai, a gente está numa situação melhor. Mas a gente esquece que a gente passou, rapidamente a gente esquece que passou por uma situação de deserto. E aí a gente começa a ganhar e começa a distribuir para os porcos. A gente começa a gastar naquilo que não tem utilidade nenhuma, naquilo que só atrapalha. Muitas vezes até que isso acontece quando o homem está distante de Deus. Muitas vezes o homem sai para a noitada e ele não consegue, ele acha que aquilo é um lazer, que aquilo é algo bom, mas passa dos limites. E ele muitas vezes ganha até um dinheiro bom, um salário bom, mas não dá. Às vezes ainda fica pedindo emprestado para poder sobreviver. E isso é deitar as pérolas, ou quer dizer, as bênçãos que Deus lhe deu aos porcos. Então é isso, irmãos. Então, se você tem um projeto, porque nós devemos, irmãos, não devemos ficar vivendo nessa vida como se só por viver, não. Devemos sim ter projetos. Eu não estou falando aqui de ambição, porque talvez seja sinônimo. Mas eu não estou falando necessariamente disso, porque ambição, eu não sei, é um desejo muito ardente, é algo que você... Mas eu estou falando de projeto, de propósito, de objetivo, de você procurar. Olha, se isso é ambição, tudo bem, que vá. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a ambição já é um processo mais elevado do desejo, já é um processo muito elevado, onde talvez é tão ardente que talvez você possa até pisar algumas pessoas. E não, né? E eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter objetividade, eu estou falando de você ter propósito, de você ter projeto, de você se organizar e buscar aquilo que Deus tem para você. Então foi isso que Josué ele fez. Josué, ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu quando o Senhor chamou e disse, olha, medita na minha lei, que a minha lei não te aparte da minha boca. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Meu querido, Deus está dizendo para você nesta tarde, e não importa a sua idade. Não importa, irmão. Se você é jovem, você tem um projeto. Como eu já falei aqui, você pode talvez querer terminar o seu ensino médio, estar com dificuldade. Você pode querer fazer uma faculdade, está com dificuldade, pode querer um emprego, todos nós precisamos disso. Mas para que você possa concluir esses projetos, você precisa ter começo, meio e fim. Não adianta, irmão, às vezes você começa e você começa a todo vapor, você começa, eu vou fazer, porque quando chega no meio, você já está desanimado. Quando passa um pouco, você diz, não vou mais. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Então, meu irmão, se você faz um projeto de vida, se você quer conseguir algo, você procure, quando estiver um pouco desanimado, leia, medite na lei do Senhor, que Ele vai te dizer, como disse para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. É isso que Ele vai te dizer. Então é isso essa palavra que eu tenho para você nesta tarde. Mas também se você já é uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou pelo deserto, uma pessoa que já passou por várias situações e não viu ainda acontecer na sua vida, não desanime não. Não desanime, porque o Senhor é contigo. Talvez, quem sabe, você já passou por tanta coisa que às vezes você pensa assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho sorte. Você tem sim, porque você está aí, porque o Senhor, Ele permite, porque o Senhor está contigo. Nós passamos, irmãos, por muitas situações que às vezes nós nem sabemos o porquê passamos.
A primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e no versículo 16, se não me engano, deixa eu ver aqui. No capítulo 4, tem uma palavra muito interessante sobre esse assunto, onde o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra sobre a questão capítulo 4 e versículo 12, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas aí vem aqui a conclusão. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, meus irmãos, nós vemos que muitas vezes nós passamos por provas, por coisas que a gente não sabe o porquê. E o apóstolo Pedro, ele já estava dizendo ali na sua carta e, e advertindo aos irmãos daquela época que não estranhasse aquilo. São situações da vida, irmão. A vida, ela nos projeta a passar por várias situações. Uma hora nós estamos lá em cima, no monte, outra hora estamos embaixo, no vale, mas onde estivermos, o Senhor está conosco. Mas não devemos desistir dos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Tão somente se você começou, saiba também que você vai precisar de ferramentas, saiba também que você vai precisar de estratégias, de ferramentas, para que você possa ir do início, do meio e até o final. Saiba disso, porque Josué, ele precisava chegar até aquelas terras, mas Josué, ele não entrou de qualquer jeito. A primeira coisa que ele fez foi mandar 2 espias secretamente para aquelas terras para ver como é que ele ia fazer para chegar lá naquelas terras. Quais os inimigos que ele ia enfrentar para chegar e conseguir conquistar aquelas terras. Então Josué mandou 2 espias, que eu acabei de ler, esses 2 espias, eles chegaram lá e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Essa mulher os acolheu lá. Nós vemos que o rei de Jericó, ele soube que aqueles dois homens estavam lá e mandou soldados para pegar aqueles homens, para prender, e certamente mataria. Mas aquela mulher, irmãos, aquela prostituta, ela escondeu aqueles homens, ela fez com que aqueles homens escapassem de uma forma estratégica e aqueles homens fez um juramento com aquela mulher que quando eles chegassem lá nas terras de Jericó para conquistar, nem ela nem sua família seria afetada. Foi um pedido que ela fez e eles juraram aquilo ali. E que aqueles homens, ou seja, a sua família não seria afetada, não seria morta, porque eles iam matar todos, porque aquela mulher fez aquela ação. Então muitas vezes, irmãos, é isso que precisa. É isso que nós precisamos, é ter o projeto, é ter a coragem, é ter a confiança, é ter esses atributos que possa fazer com que a gente chegue até o final do projeto que nós queremos. No meio do caminho nós podemos encontrar muitas situações, podemos encontrar pedras, podemos encontrar inimigos, podemos encontrar dificuldades, mas o Senhor, Ele vai nos fazer passar por tudo isso. E nós vamos chegar até o final e contar vitória. Mas também o Senhor, Ele coloca no meio do caminho pessoas que muitas vezes, quem sabe, ninguém dá nem valor por elas. Foi o caso daquela mulher prostituta, a Raabe. E Deus usou aquela mulher e Deus fez com que aquela mulher ela protegesse aqueles espias, aqueles homens que chegaram até Jericó para espionar e para traçar estratégia para depois invadir.
Então, meus irmãos, é isso, é esta palavra que eu queria deixar nesta tarde. Espero que você reflita, espero que você medite, espero que você seja beneficiado também com essa palavra. Eu não quero fazer um vídeo somente, não, eu quero transmitir algo que venha de Deus, não de mim. De mim eu quero apenas ser um instrumento, um portador que Deus possa usar para que eu possa trazer uma palavra e que até eu também possa me deleitar e me alimentar nessa palavra. Então, que Deus abençoe a sua tarde, o seu domingo, o seu início de semana a partir de amanhã e que te dê vitória, irmão, te dê vitória. Eu digo para você, não importa se você é jovem ou se você já é uma pessoa amadurecida, se você já é talvez, quem sabe, aposentado, que nem eu já sou, não importa, não importa, sempre você vai ter alguma coisa a querer fazer. Porque a vida continua, a nossa mente está sempre trabalhando, ou para o bem ou para o mal, mas está trabalhando. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente pede a Deus para que seja para o bem. E enquanto a gente está vivendo, a gente vai se sentir realizado quando a gente consegue chegar no final de algum projeto, no final de concluir alguma coisa na nossa vida. Talvez quem já é quem já é maduro, um empreendimento, né? Talvez é uma viagem, seja o que for. Mas eu creio que você tem projetos e creio que Deus está na tua vida, que Deus está trabalhando na tua vida para que esses projetos se concluam. Então somente ouça a voz do Senhor te dizendo, como disse para Josué. Então somente ouça a voz dele, né? E ele disse, não te mandei eu? Então somente esforça-te e tem bom ânimo, mas também tem a estratégia, ouve a palavra, medita nela, que com certeza o Senhor, ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Então é esta palavra que eu quero deixar aqui, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma tarde maravilhosa e no próximo domingo estaremos fazendo mais um vídeo, pedir a Deus mais uma mensagem para que nós possamos falar e trabalhar em cima dessa mensagem. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.